Desculpa, isto há algum critério de onde é que estão os textos, onde é que... Não, é nada, tudo misturado. é tudo misturado. Exatamente. Vivemos a urgência de comprar. Basta o primeiro clique para morder o isco das promoções e dos alertas diários. A história do jogo, dos descontos e dos descontos agregados e de uau, agora tenho aqui uma coisa para lhe oferecer, desde que me compro uns sapatos. Ultra Fast Fashion consegue criar milhares de modelos por dia. 2025 vamos receber mais de 8 mil milhões disto. Não é só roupa, uma grande parte é roupa. E o resto? Em 2024 chegaram à União Europeia 4.600 milhões de encomendas de comércio digital. Prevê-se quase o dobro para 2025, 8 mil milhões. Na Europa, neste momento, aterram cerca de 40 aviões por dia com artigos para este tipo de plataforma. Shein, Temu, H&M também, Amazon. Tenho clientes que diariamente vão lá entregar encomendas. Estão em teletrabalho em casa e todos os dias recebem encomendas. É a venda direta ao consumidor, business to consumer. Quem fiscaliza o que é legal, seguro e não poluente? Como é cumprido o pagamento de impostos e taxas aduaneiras? Isto é a maior fraude fiscal do século XXI na Europa. Não trazia nenhum documento, nenhuma fatura, passou na alfândega. Não se sabe o que está aqui. As mãos que fiscalizam são insuficientes para parar o vento. E o vento traz produtos contrafeitos. Isto é contrafação feita aonde? Percebe-se? Provavelmente na China. China, Turquia. Produtos fabricados com químicos nocivos para a saúde, proibidos na União Europeia. Há testes que o comprovam. All the clothing for the textile industry in Portugal. It is a very, very big problem with chemicals that are totally illegal in Europe. Os materiais têxteis, com muita facilidade, podem ter compostos químicos que são cancerígenos. There was 325 times more plasticizer that is carcinogenic than compared to what is legislative necessary. No fim, a decisão é sempre nossa de consumidor. Nós, consumidores, é que detemos o poder. Que poder é esse quando a teia foi urdida para agarrar o consumidor pelo bolso e pelo hábito? Vários amigos me falavam nisso, em vez de partilhar as fotos connosco, cria uma página para ele e assim também é mais fácil para todos vermos a evolução dele, as gracinhas dele. Então acabei por criar um Instagram para ele. E aqui as roupinhas e os acessórios também acabam por ser importantes. Chewbacca tem duas vidas, a de gato em casa e a de estrela nas redes sociais. Em 6 meses de vida digital, o gato careca tem mais de 4.000 seguidores. Distingue-se pelos acessórios. Cada adereço faz mais de 10.000 quilómetros para chegar ao apartamento de Queluz. É muito fácil, é muito intuitivo. Tem preços muito baixos, mas também tem um dark side. Por isso eu estipulei sempre um valor mínimo. Inicialmente era 15 euros para ter as entregas gratuitas, passou a 20 euros. Eu não passo esse limite. Acaba por ser como um jogo. Ou seja, há ali uma recompensa imediata. Só pôr no carrinho já dá ali uma sensação de satisfação. Começamos a imaginar já. Há aqui alguma fantasia por trás destas compras online. O fatinho do Chewbacca começa o seu percurso bem longe, na China. Chega à Europa em aviões de carga. É desalfandegado num aeroporto do centro europeu, provavelmente em Liège, na Bélgica, ou no Charles de Gaulle, em Paris. Segue num outro voo para Barajas, em Madrid, e chega a Portugal de caminhão. Em dezenas de caminhões carregados de comércio digital que todos os dias cruzam a fronteira. O trajeto que liga a capital espanhola à portuguesa é feito há 12 anos por Florin Fechete, cada vez com mais regularidade.
transportamos mercancía de Amazon, mercancía de Temu, mercancía de AliExpress. Más o menos hago entre una semana de 3 viajes, una de 2. La semana de 10 viajes son un poquito más de 3.800. Y la otra semana de 2 viajes, pues unos 2.500, 2.600 kilómetros más o menos. ¿Sabes cuánto es por año? Hablamos sobre 170.000, 180.000, aí em uma média, mais ou menos. O motorista romeno trabalha para a maior distribuidora nacional. A CTT Expresso recebe diariamente encomendas no mercado abastecedor de Lisboa, um dos 13 centros de distribuição que a empresa privada tem em Portugal. A CTT Expresso tem ligações entre Portugal e Espanha, são 47 ligações diárias, fazendo cerca de 39.000 km por dia. E dentro daquilo que é o território nacional, percorremos mais de 70.000 km diariamente. No pavilhão do Marle, os pacotes são separados por código postal antes de fazerem a última corrida com um dos motoristas de distribuição. Em Portugal entregamos cerca de 300.000 encomendas por dia, mais ou menos, grosso modo. Em Espanha 400.000, que em 2020, por exemplo, as 300.000 eram 100.000. Portanto, num espaço curto de tempo, crescemos mais ou menos 3 vezes o número de encomendas. Eu acho que encomendam o que precisam e, demais, o que não precisam. E porquê é que isso acontece? Nunca lhes perguntou? Não, ainda não lhes perguntei. Às vezes pode ser um vício, não? Até cotonetes já mandei, já entreguei. Só uma encomenda de cotonetes? Uma coisinha. Por acaso era um saquinho assim transparente da Temo, tinha lá uma coisinha de cotonetes lá dentro. Até isso a gente já entregou. Portugal espelha o consumo da União Europeia. Em 2023, as pequenas encomendas abaixo dos 150 euros representaram quase 80% das importações digitais. O valor médio de cada compra foi de 9 euros. Mais de 90% vêm da China, 4% do Reino Unido e dos Estados Unidos da América. Os últimos 5% são oriundos de outras proveniências. The last number we got was 4.6 billion for 2024. And we see that in 2023, it was a bit more than 2 billion. So it is doubling every year. And that is simply unsustainable because of the amount of the environmental impact, but also because our systems, our customs systems, our inspection systems, we cannot control all those packages. It is simply impossible. Em Portugal, há 43 alfândegas, delegações e postos para controlar as importações marítimas, terrestres e aéreas. Em 11 anos, a autoridade tributária e aduaneira perdeu mais de 14% dos funcionários. Nesse espaço de tempo, o mercado foi inundado pela maior plataforma de ultra-fast fashion. A Shein, nascida na China em 2008 e com sede em Singapura, escolheu a Irlanda para fixar-se na Europa. A chinesa Temu é a rainha dos pequenos utilitários. Criada em 2022, também tem sede fiscal na Irlanda. Juntaram-se a outras já instaladas, a AliExpress e a Amazon. Tantos envios esmagam os 6 funcionários da alfândega no posto do CTT, em Famões. Em vez de serem reforçados, os funcionários aduaneiros não só diminuíram, como estão a envelhecer. Têm uma idade média de 55 anos, 1/3 tem mais de 60 anos. Ao todo, serão cerca de 800 funcionários a tentar parar o vento com as mãos. Em 2024, interceptaram mais de 1000 armas, desde gás-pimenta, armas elétricas e centenas de armas brancas. Quantas não terão passado entretanto? A autoridade tributária permitiu filmagens sem autorizar qualquer entrevista. Não revelou os números atualizados de funcionários. A avalanche diária de importações é um desafio a uma fiscalização eficiente.
que controla a entrada de medicamentos não aprovados, suplementos alimentares com origem duvidosa e, claro, os têxteis que nunca seriam fabricados na União Europeia. A União Europeia regula a utilização de químicos nocivos para a saúde desde 2007. Há quase 2 décadas que a indústria têxtil da Europa é obrigada a cumprir a lei que limita o uso de 150 substâncias potencialmente perigosas. Vamos misturar o corante, banho em pó, pronto, com água quente, ali a varinha, soltamos. A lista dos químicos proibidos é atualizada de 2 em 2 anos. Cada mudança implica um ajuste na tinturaria de Vila Nova de Cerveira. São corantes específicos, são metais pesados, são produtos que são cancerígenos, como altas cargas de formaldeído. Nós já não temos essa realidade no dia-a-dia, mas sabemos que fora da Europa acontece ainda esse tipo de cenários, onde não há controle, até porque se testarmos produtos finais cá, sabemos que encontramos substâncias proibidas aqui já há muitos anos. Seria necessário um laboratório de testes em cada alfândega para detectar os químicos ilegais da roupa importada. Chumbo, cádmio, níquel, cobre, cobalto, manganês, uma série deles. Mas isso é impraticável. Olá, boa tarde. Olha, eu vinha trazer estas amostras para fazer testes. O Centro Tecnológico das Indústrias do Têxtil e do Vestuário aceitou testar 9 peças encomendadas pela SIC na Shein e na Temu. Comprámos meias, uma capa de gato, 2 tapetes, toalhas de limpeza, touca de banho, camisola, laços para o cabelo e um avental. As peças que trouxeram, elas vão ser codificadas para que não possam ser identificadas dentro do laboratório. Passam a ter um número, serão tiradas amostras para os vários ensaios, ensaios físicos, ensaios químicos. E há algumas substâncias que são mais facilmente absorvidas através da pele do que através do tubo digestivo. Há antibacterianos que nós usamos todos os dias na pasta de dentes, que estão proibidíssimos nos materiais têxteis, porque, uma vez migrados através da pele, têm um efeito biocida pernicioso para a saúde humana. Em 2 dos 9 têxteis foram encontradas desconformidades e substâncias ilegais na Europa. Na camisola preta, a percentagem de fibras declaradas não corresponde às percentagens encontradas. O avental contém químicos sintéticos nocivos à saúde e ao ambiente. Um deles estava 5,6 vezes acima do permitido. Uma substância que, além de poluente, é também considerada potencialmente perigosa pelos efeitos tóxicos no sistema reprodutivo e endócrino. Também outro químico estava 5,5 vezes acima do que é admissível no fabrico de brinquedos, apesar de não estar regulado para os têxteis. A produção que vem de fora da Europa, em países onde não é obrigatório seguir um conjunto de práticas na utilização dos químicos, ficamos sem nenhuma garantia que eles cumpram a legislação europeia, porque não há nenhum momento em que seja feita essa verificação. Ora, isso só pode ser feito se a entrada na Europa for feita por lote e não por peça unitária. Na Bélgica, o CITEV tem um congénere, o Centexbel. O Centro Europeu de Competência Têxtil analisou 160 artigos do comércio digital, de lojas e retalhistas, bens disponíveis no mercado europeu. Dessa amostra, 26 não cumpriam as restrições europeias. 11 foram produzidos na China. Representam 42% dos artigos que não passariam no crivo da lei europeia. Most of the non-compliant samples compared to legislation came from outside of Europe. And that is also something we expected because most of the textiles are produced there. Like the leather boots for women, for example. Leather has to be tanned to give it a soft feeling.
And the tanning agent can be a chromium-6 compound, which is carcinogenic. And we see that when the leather is produced outside of Europe, we still have chromium-6 present when we analyze the leather material. This is also mentioned in legislation. The limit is 3 milligrams per kilogram. And in 24% of the cases of leather materials that we tested in the Reach for Textiles project, we have found a limit which was more than 3 milligrams per kilogram. If you wear this, for example, 8 hours a day, you are exposed to 325 times more than compared to the legal limit to a carcinogenic substance. So, of course, this can impact or have an impact on your health. 4% dos artigos que apresentavam substâncias ilícitas foram produzidos em Portugal e noutros 5 países. Não é só fora da Europa que se pisa o risco. We need more enforcement because legislation at this point is okay. Mário Jorge viaja para Bruxelas todos os meses. Como presidente da Associação Europeia dos Industriais do Têxtil, faz o que lhe compete para defender os interesses do setor. No caso, a China tem pessoas a fazer lobby em Bruxelas. Há alguém que esteve ligado à Comissão Europeia, portanto, um ex-comissário. Tem um ex-ministro francês, também é consultor. O volume de negócios em Portugal do setor têxtil e vestuário é cerca de 8 mil milhões de euros. Cerca de 6 mil milhões são para exportação. A China, na Europa, vende perto de 20 mil milhões. Portanto, só a China vende mais na Europa do que aquilo que o setor têxtil exporta para a Europa. As preocupações do setor têxtil europeu são partilhadas com Dirk Gotting. Nos corredores de Bruxelas, o deputado dos Países Baixos tem nas mãos a solução para equilibrar os pratos da balança. É o responsável pelo novo Código Aduaneiro dos 27. Em fevereiro, visitou a alfândega do aeroporto Charles de Gaulle, em Paris. Viu muitos produtos contrafeitos, sem referência às dosagens de ingredientes produzidos com químicos proibidos na Europa. 90% of these kind of products come from China. And we have a China problem in that sense, because they are sending us a lot of products that are simply non-compliant with European law. If you try to send textiles to China, they will always be lab tested. They will go to a lab and they will find always something to stop you from exporting clothing to China. But we import everything from China and we don't have the capacity to check. The individual packages straight from the factory in China to Cascais at someone's address, it is a huge challenge for our inspections, for public authorities and for the tax system. How we can push these platforms to transport more in bulk, land in a warehouse in Lisbon, and from Lisbon distribute the individual packages. Obrigar a armazenar lotes na Europa e acabar com um regime fiscal que permite importar bens até 150 euros sem pagar taxa aduaneira. O chamado regime fiscal de minimis é uma benesse antiga e uma brecha legal aproveitada pelas plataformas digitais. É uma regra que foi criada na perspectiva de que iríamos facilitar a vida a alguns consumidores, não obrigando a um processo aduaneiro, a um despacho aduaneiro, e seria mais fácil para um consumidor poder fazer uma compra fora da União Europeia. Eu não quero fazer muito mais do que acabar com os minimis. Acabando com os minimis, as regras do jogo começam a ser niveladas. É anacrónico, não está adequada à realidade atual. E é uma regra que existe em quase todos os países da Organização Mundial de Comércio. Portanto, quase todos os países têm. Estou a verificar se os artigos são originais ou contrafeitos. A isenção de minimis também é usada para escapar às taxas aduaneiras de encomendas superiores a 150 euros. Se eu tiver uma mercadoria que vale 300 euros, das duas uma, ou digo que ela vale 149, ou então, se puder, parto, entre aspas, parto essa mercadoria em dois e faço 2 shipments de 149. Por isso. E nenhum deles paga exatamente qualquer taxa.
A União Europeia calcula que 65% das encomendas que entram no espaço europeu estão subavaliadas para beneficiarem da isenção. No início de maio de 2025, a administração Trump acabou com o regime de minimis para produtos chineses. A Casa Branca alega que entre os milhares de milhões de encomendas que a alfândega não controla, entram pacotes de fentanil, a droga que mata cerca de 75 mil pessoas por ano no país. Há relatos de fabricantes chineses da ultra fast fashion com estoques parados, que terão de encontrar outros mercados. Rapidamente, a Europa tem que acabar com os minimis. E não é só 150, porque estas caixas são 180 euros. Não traz nenhum documento alfandegário, não traz um DU, não traz um CMR, que é o DU. É o documento que prova que a mercadoria passou na alfândega. E o CMR é o documento de transporte, não traz nada. A Comissão Europeia conhece estes problemas e as linhas com que se cosem os interesses de cada país. Numa auditoria entre 2021 e 2024, o Tribunal de Contas Europeu detectou insuficiências graves nos controlos dos Estados-membros, que originam fraudes no pagamento do IVA. O desvio das receitas representou 89 mil milhões de euros em 2022, quase o valor da despesa do Orçamento de Estado português em 2024. Mais de metade das importações do comércio online, até 150 euros, entra pela Bélgica e Países Baixos. Será coincidência que as coimas em Itália sejam 10 vezes mais pesadas do que em França, na Bélgica ou na Irlanda? Diz o Tribunal de Contas que, sem penas iguais na União Europeia, os autores das fraudes podem explorar as divergências e escolher o ponto de importação mais conveniente. Dizem os empresários que no têxtil os interesses da Europa do Norte e do Sul estão desalinhados. Há duas Europas. A Europa do Sul, que sempre foram os produtores. E a Europa do Norte, que sempre foram os importadores, distribuidores. Portanto, os interesses são completamente conflituosos. Quem importa, portanto, nós chamamos os do Norte, que são as grandes cadeias, os grandes players da distribuição. Não querem taxas? Importar, querem o mais barato possível. Não se preocupam muito. E os produtores querem vender os seus produtos produzidos na Europa segundo as regras todas. It's a big problem because if we start controlling in Amsterdam and Schiphol on today, tomorrow the airplanes will fly to another country. Yeah? This is their business model. And that is why we need minimum standards for penalties. A Europa compra cada vez mais bens à China através das plataformas digitais. Portugal surge a 12% do maior consumidor, a Espanha, e longe dos 7% do Luxemburgo. São baratos e correm rápido. Muitos pacotes acabam por nunca chegar ao destinatário, mas até o desperdício se transformou em negócio. Num dos maiores centros comerciais dos subúrbios de Lisboa, as encomendas perdidas vendem-se ao quilo. O cliente pode apalpar, abanar, mas nunca abrir antes de comprar. Está tudo pintado para não se reconhecer a identidade do consumidor final, que neste caso pode ter sido romeno... România, France, Spain... A França proibiu em 2022 a destruição de produtos não alimentares. O que fazer então aos estoques por entregar? A reboque da lei gaulesa, 2 franceses introduziram em Portugal o negócio da caça à surpresa. Em França chamam-lhe a lotaria das encomendas perdidas. Tous ces colis étaient détruits. Désormais, ils ont une interdiction de les détruire. Donc nous, on leur a proposé de les racheter et de les mettre ici pour leur donner une seconde vie. Pesa isto. Isto é muito pesado. Isto é muito pesado, pá. Isto é para 4 quilos. Este é bué da pesado. É para 4 quilos, olha, prova. O que será que está aqui? É por ser pesado que é bom. Foi a primeira que nós agarramos. Não é que achei graça à caixa. Eu sou piada à caixa. Mas há truques? Sim, é abanar, é palpar. Vocês procuram tecidos, é? Têxtil? Tecido, alguma coisa, né?
Eu não preciso nada daquilo. Não precisa de nada do que está aqui. Então é mesmo just for fun. E eventualmente vender. Vintage. Vintage. Sim. Ok. Eu acho que isto é da Shein. Porquê? Eu sentia esta parte aqui leva cá a coisa. O zip. So you go from space A to space B to pick the things. Et après, ils arrivent par camion entier. On a des entrepôts remplis des tonnes et des tonnes et des tonnes de colis. Em Bruxelas, alinhava-se a resposta à avalanche de encomendas. Está na agenda acabar com o regime de minimis, mas a medida obriga a consensos. We are connecting 27 customs authorities together. That will be the biggest, probably the top 3 biggest data system in Europe that we are creating. So it is very big. Already from 26 and 27, you will have the first steps to develop the data hub and to start actually the work. But fully operational data hub and customs authority will take some more years, of course, because they are very big systems. And in order to have them fully operational, it will take a bit more time. But we need to start now. Infelizmente estamos a falar num plano bastante distante, quase Quão inimaginável, que neste momento fala-se a 15 anos para a total implementação, portanto para 2038. O cenário não é muito otimista nem animador. A nova reforma aduaneira deverá ser discutida pelo Conselho Europeu antes do verão de 2025. Seguem-se as negociações entre os 27 e só depois são esperadas ações concretas. A velocidade de reação proporcionalmente oposta à do envio das encomendas.